Tenham todos um bom dia, ou boa tarde, uma boa noite para quem vai assistir este vídeo. Trago neste momento uma breve reflexão bíblica. Quero dar o tema dessa breve reflexão: a trajetória do cristão. Quero me basear no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu São Marcos, capítulo de número 4, os versículos 35 ao 41. Esse texto está registrado também no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu São Mateus, capítulo 8, 23 aos versículos 27, e o Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu São Lucas, capítulo de número 8, os versículos 22 ao 25. Repito, tem por tema a trajetória do cristão. O versículo de número 35 do capítulo 4, assim nos diz. Tem por epígrafe também essa leitura: Jesus apazigua a tempestade. Então o versículo 35 nos diz: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, ou seja, Jesus, passemos para outra margem. Quero me prender aqui com essa expressão: passemos para outra margem. Então aqui nós vemos uma trajetória. Jesus pega um dos barcos, não sabemos de quem era o barco. Os apóstolos tinham barco, Pedro também tinha barco. E Jesus, tomando daqueles barcos, os apóstolos entraram com Jesus no barco. É importante nós observarmos nesse fato que aconteceu. Jesus sabia de tudo que estava para acontecer, porque ele tinha as duas naturezas, a divina e a humana. Apesar dele não lançar mão todas as vezes dos seus atributos divinos, como onisciência, onipresença e onipotência, os momentos que ele usou, como nós vamos ver neste episódio aqui, logo de adiantar, ele andou por cima das águas, aí mostrando que ele é o Criador da natureza, que é o Todo-Poderoso. Então, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe, passemos para outra margem. Sendo já tarde, dá a entender que estava escurecendo. E o que aconteceu? Vamos ler o texto para nós entendermos melhor. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. Ele levou consigo no barco, nos apóstolos. E havia também com eles outros barquinhos. De vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. As ondas subiam por cima do barco. E ele, Jesus, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, ou seja, os apóstolos, dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, ou seja, Jesus, despertando, ou se acordando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande
bonança. E disse eles, os apóstolos, e disse-lhes Jesus aos apóstolos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e dizia uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Uma observação. Aqui em São Marcos, Jesus usou a expressão: ainda não tende fé. Em São Mateus, ele diz: homem de pouca fé. E São Lucas diz: onde está a vossa fé? Jesus usou essas três expressões nesse mesmo episódio. Não foi episódios diferentes, representando aqui três tipos de pessoas, ou classe de pessoas, podemos assim dizer. Ainda não tendes fé, um que ainda não tinha fé, que não tem fé em Deus. Onde está a vossa fé? Em quem está a fé? E também homem de pouca fé. Então existem essas três classes de pessoas, né? Ainda não tem fé, pouca fé e em quem está depositada esta fé. Como eu disseram, a trajetória do cristão não isenta deles ter problemas, dificuldade, passar por dificuldade, apesar de Jesus estar conosco. Então a nossa trajetória é como uma viagem em alto mar, e comparando com um barco, mas na certeza de que nós teremos uma chegada feliz. No entanto, repito, não será fácil, é difícil, mas Jesus está nessa trajetória, nessa embarcação. Nós estamos em uma caminhada celestial. No entanto, dificuldade irá surgir, mas Jesus está conosco para nos dar livramento em todas as situações. Então podemos comparar o texto com a nossa vida. Nossa vida é uma viagem do tempo para a eternidade. A tempestade é um quadro das provações da vida. Vai me lembrar agora em São Mateus capítulo 7, versículo 25, onde Jesus fez uma parábola comparando a vida do cristão, a confiança, a base do cristão. Ele comparou um homem que construiu uma casa sobre areia e vieram os ventos, o rio, deram de encontro àquela casa e ela foi destruída, foi grande aquele estrondo. Mas ele contou também a parábola dizendo que certo homem construiu sobre a rocha, e os ventos, a tempestade, bateram contra aquela casa e ela resistiu. São todos aqueles que confiam na palavra de Deus, que a sua fé está alicerçada na palavra de Deus, que as promessas, as palavras de Deus, elas são as promessas da nossa garantia. Então nós estamos nessa trajetória. O piloto é o Senhor, jamais perecerá quem nele confia. A bússola são as promessas de Deus em nossa vida. Vai me lembrar agora o apóstolo São Paulo, quando estava indo para Itália, para Roma, para se apresentar a César. Surgiu também uma grande tempestade no alto mar, quando ele estava no navio com eles. Com ele estavam 276 pessoas, como assim está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, no versículo 36. Então uma tempestade surgiu, mas aconteceu que
o Senhor Jesus, o apóstolo São Paulo diz que o anjo a quem ele servia apareceu a ele e disse que ele não temesse, porque todos iriam ser salvos. E isto aconteceu, né? O navio se quebrou-se, né? E eles chegaram à terra seca, uns em tábuas, né? Mas chegaram em terra seca, como está registrado em Atos Apóstolos 27. Nós vemos uma conclusão ali. Então, é assim, a trajetória do cristão não nos isenta de problemas, de dificuldades, mas nós temos a certeza que teremos um final feliz. Isto é que nos garante a nossa esperança de prosseguirmos servindo ao Senhor em meio a qualquer dificuldade que ela venha surgir. Então Jesus, como homem, estava dormindo com os apóstolos, porque 100% ele era homem, cansado. Mas quando surgiu aquela tempestade, os apóstolos tentaram resolver aquele problema natural, normal. Eles eram pescadores, conhecia bem o mar, mas só que aquele problema, aquela tempestade fugiu do controle dele. Não é isso que acontece em nossas vidas? Acontece algo, dificuldade irá surgir que foge do nosso controle. Nós pensamos que não vamos resolver, conseguir. Então é nesse momento que nós devemos usar a nossa fé, a nossa confiança em Deus e pedir auxílio, socorro, porque a nossa resposta, né, vem do Senhor que criou os céus e a terra. É isso que diz o salmista Davi em meus problemas, as dificuldades, quando ele comparou como montes intransponíveis. Ele exclama: de onde me virá o meu socorro? Ele conclui dizendo: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então é nesse momento difícil, quando nós olhamos para a direita, para a esquerda, para trás, para frente, nos quatro cantos do nosso lado, que não tem saída, mas a nossa saída vem do alto. Então, nesse momento que nós devemos elevar os nossos olhos ao trono de Deus e pedir auxílio, socorro, e Ele está pronto para nos atender, nos dar livramento, porque não existe nada difícil, impossível para Ele, quando nós assim depositamos a nossa fé, a nossa confiança nele. Foi isso que ele disse aos seus apóstolos: onde está a vossa fé? Onde está a vossa confiança, né? Em quem está a vossa confiança? Então, o cristão não pode ficar desesperado quando surge um problema, uma dificuldade, como os demais que não conhecem o verdadeiro Deus. Graças a Deus que nós, cristãos, conhecemos quem é o verdadeiro Deus e os meios pelos quais a Bíblia Sagrada nos ensina como nós devemos proceder para que Ele possa agir
em nossa vida. Nós vivemos pela fé. E a palavra de Deus, ela é a fonte, né, da nossa fé. É ela que nos deu esta fé, porque a própria palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, ou veio pelo ouvir a palavra de Deus. Então, no momento que todos aqueles tiveram uma experiência com Deus, esta fé espiritual que nos dá condição para nós acreditar no impossível, ela passou a habitar em nossa vida. E essa fé é alimentada pela palavra de Deus. No momento que nós lemos a palavra de Deus, a nossa fé é acrescida. Já pensou diante desse problema que surgiu com os apóstolos em alto mar? Aqueles que tinham pouca fé, com certeza a sua fé foi aumentada. Aqueles que ainda não tinham fé estavam se perguntando: onde está a vossa fé? Ou em quem está a vossa fé? Isso aí, a fé deve ser dinâmica. Ela não pode estacionar. Quando uma fé estaciona, é porque uma pessoa não está meditando na palavra de Deus, ou está relaxando uma vida de comunhão com Deus, através da oração, através da leitura da palavra de Deus, através de uma vida de comunhão com Deus. Então essa sua fé pode estar se esfriando, diminuindo, estacionando. Aí quando surge o problema, não sabe o que fazer. Aí Jesus pergunta para esse tipo de pessoa: onde está a vossa fé? É bom analisar aonde está a nossa fé, em que grau ela está, porque a fé é diferenciada de uns para com os outros. Faz me lembrar agora aquela mulher de Ciro Fenícia, que ela tinha uma filha que estava endemoniada, e ela ouviu falar de Jesus, dos milagres, é claro, que Jesus estava realizando em Jerusalém. E ela, sendo gentia, rompeu esse preconceito, porque ela precisava, né? E sabia que a única pessoa que poderia resolver aquele seu problema era esse Jesus, que estava resolvendo problemas das pessoas. Então ela deixou a sua filha em casa e foi até onde Jesus estava e começou a clamar: Jesus, Filho de Deus vivo, né? Tem misericórdia de mim. Os apóstolos mandaram que ele despedisse ela, e ele disse que não era lícito pegar os pães dos filhos e dar aos cachorrinhos, mas ela afirmou: mas os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. E Jesus disse para aquela mulher: quão grande é a tua fé. Aí nós vemos que a fé surgiu no coração daquela mulher por ela ter ouvido o que Jesus estava realizando. E Jesus diz: conforme essa tua palavra, vai. E o demônio já saiu da tua filha. Quando ele chegou em sua casa, o demônio já tinha saído da sua filha. Então, isso é fé, é confiança, é depositar na pessoa certa. Então, a trajetória do cristão, ela terá muitos obstáculos, montanhas, momentos que serão montanhas, problemas intransponíveis, mas o Senhor está conosco em nosso barco, nesse alto mar, até chegarmos do outro lado seguro. Às vezes é planície, né? Às vezes são planaltos. Assim é o estágio da vida cristã. Tem esses três estágios: planalto, montanha e depressão. Eu não sei neste momento qual estágio que você
está passando. Talvez neste momento você foi surpreendido por um problema ou vários problemas que parecem como montanhas intransponíveis. E o que você deve fazer neste momento? A Bíblia nos orienta. O próprio Jesus, nesses versículos que eu acabei de ler. Onde está a vossa fé? Em quem você tem depositado a sua fé, a sua confiança até hoje? Será que a sua fé está depositada na pessoa certa, que pode resolver o seu problema? Ou você tem procurado em vários lugares e em pessoas erradas e não tem conseguido resolver o seu problema? Então, se você está procurando em pessoas erradas, em lugares errados, procure a pessoa certa. E a pessoa certa é o Senhor Deus. É o que disse o salmista Davi. Elevo os meus olhos para os montes, e de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então deposite a sua fé, a sua confiança naquele que é poderoso para resolver esse problema, porque um dos nomes dele é maravilhoso, ou seja, ele faz maravilha, faz o impossível acontecer. Então nesse momento, se você depositar essa sua fé em Deus, na certeza, com certeza, ele resolverá esse seu problema. Talvez a sua vida tenha sido uma vida de constante planaltos, né? Você às vezes até questiona: a minha vida é cheia de problemas, eu saio de um e surge outro problema. Assim será também a trajetória nossa. Jesus deixou bem claro isso. No mundo vocês tereis aflições, tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci. Então, se Jesus venceu, nós também podemos vencer, porque todo o poder a Ele pertence. Às vezes a vida é planície, é plana, de repente surge um problema, uma adversidade em nossa vida. Mas nós nunca devemos esquecer que nessa nossa trajetória, Deus não nos garantiu uma trajetória, uma caminhada sem dificuldade, sem problema. No entanto, Ele nos assegura: eis que eu estarei convosco todos os dias. O apóstolo São Paulo, mais do que ninguém, ele conhece essa trajetória, que ele faz um cântico de vitória: Deus é por nós. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 31. Ele chega a cantar um cântico de vitória. Ele usa a seguinte expressão: que diremos, pois, a estas coisas? Veja, a estas coisas nós iremos ver que coisas são essas que acontecem, que o cristão está sujeito. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aqui ele já tem aquela certeza em todas as coisas que irá surgir. Ele tem essa certeza que Deus é por ele. Então, se Deus é por ele, então a vitória é certa. Aí ele começa a dizer: aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Tudo aquilo que está reservado para nós na eternidade, Deus nos dará. E se tratando-se da nossa vida pessoal,
daquilo que Deus tem prometido na sua vida, com certeza todas essas coisas irá se cumprir em sua vida, apesar dos pesares, apesar das dificuldades, dos contratempos que surgem, né? Nós não sabemos de onde irão surgir os contratempos, somos surpreendidos, mas devemos ter esta certeza que Deus está conosco nessa nossa trajetória. Ao 33 ele continua dizendo: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Pode acontecer uma calúnia, uma acusação contra os escolhidos de Deus. É Deus quem o justifica, mas Deus o justifica. É Deus quem defende esta pessoa se vier passar por injustiça. Esta é a confiança que nós devemos ter. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou ante quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, intercede por nós. Temos um intercessor. Então, quem nos condenará? Se Cristo é o nosso intercessor, que está nos céus intercedendo por nós, então a vitória é certa. Quem nos separará do amor de Cristo? Veja-me, quem nos separará do amor de Cristo? Então, nessa nossa trajetória, muitas coisas poderão surgir para querer nos separar de Cristo, do nosso amor para com Cristo, abandoná-los, mas nós devemos permanecermos firmes. Aí ele enumera várias coisas nessa trajetória que o cristão está passando para chegar do outro lado, pode surgir. Aí ele diz: a tribulação. Então ninguém está ausente de passar por tribulações, angústias. Ninguém está ausente de não passar momentos de angústia. Jesus passou um momento de angústia, sua alma ficou angustiada até a morte. Ou a perseguição. Ninguém está ausente de não passar perseguição nessa sua trajetória. Ou a fome. Ninguém está ausente de passar necessidades também, mas Deus sempre suprirá as nossas necessidades. Ou a nudez, necessidade também, ou o perigo, que o cristão não está ausente de perigo. O apóstolo São Paulo, uma prova dessa em alto mar, perigo de morte ali, em que ele tinha dispensado até no alto mar, quando estava 14 dias que estava ali no alto mar, ele já perdeu a esperança de vida, mas Deus estava no controle daquele navio. Ou a espada, aqui nós vemos até a morte. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Os cristãos, os primeiros cristãos, viviam cada dia à mercê da morte, porque ser cristão logo no início, primeiro século ali, era uma perseguição. Se encontrasse, eles eram mortos, dias difíceis eles passavam. E ele compara: fomos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas, é aquilo que eu disse no começo, né? Em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque nem os anjos, veja, nem os anjos caídos, que são os demônios, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
que nós possamos tirar lição desse episódio, desta tempestade que surgiu quando os apóstolos estavam no barco. Jesus também estava no barco e surgiu um grande temporal. Mas Jesus estava presente para resolver aquele problema, e foi o que aconteceu. Ele, como sendo o Criador dos céus e da terra, a natureza obedece à sua voz, tudo obedece à sua voz, tudo está no seu controle. Então ele mandou que o vento se acalmasse, né? E aquelas ondas encapeladas se aquietassem. Então, neste momento, receba esta palavra de Deus ao seu coração, na sua vida. Você irá ter um final feliz. Você irá chegar do outro lado, aonde Deus tem determinado. Mas não se esqueça, nessa sua trajetória, nós não estamos isentos de problemas, de dificuldade. Seja esse problema de ordem espiritual, física ou emocionais. Mas nós temos a certeza, a garantia que Jesus, o comandante, está conosco para resolver qualquer problema que surgir. Então, neste momento, concluo perguntando a você, como perguntou Jesus: onde está a vossa fé? Então, veja com quem está a sua fé. Em que está a sua fé? E Jesus disse: pequena fé. Aumente a sua fé neste momento. Creia no Deus Criador dos céus e da terra, que não existe nada impossível para Ele. Então, onde está a vossa fé? Pequena fé. E ainda não tendes fé? Pode acontecer de alguém não ter esta fé bíblica. Quando eu digo a fé bíblica, ela deve estar depositada em Deus, exclusivamente em Deus. Não a fé natural que é depositada em várias pessoas, né, em outras coisas. Esta não é a fé bíblica, é uma fé natural. Mas a fé bíblica, a fé espiritual, é aquela que está depositada exclusivamente em Deus. Então transfira a sua fé, né, na palavra de Deus, que ela diz que Deus é o único que tem poder no céu, na terra, no mar e debaixo da terra. E para Ele não existe nada impossível. Então, onde você estiver agora, talvez você esteja agora passando momentos difíceis, né? Eu não sei. Talvez você se encontre com um problema grave, né, espiritual, uma depressão, diante de uma catástrofe, diante de uma decepção, e você acha que não tem solução, né? Mas eu digo para você, há solução para o seu problema, há uma saída para o seu problema. Deposite a sua fé em Deus, entregue totalmente o seu caminho, né, nas mãos do Senhor. Talvez seja uma enfermidade, você se encontra agora, talvez, em hospitais, né? Talvez você já teve um diagnóstico negativo do médico, mas confie em Deus, que Ele é poderoso para solucionar, resolver esta sua causa. Então concluo
dizendo: na nossa trajetória rumo aos céus, ela não nos isenta de problemas, de tempestade, mas Jesus está conosco para nos garantir um final feliz. Então tenha um bom dia na presença de Deus, uma boa tarde você que está ouvindo esse vídeo, ou uma boa noite, ou uma madrugada, esta breve reflexão da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é a fonte da nossa fé. A palavra de Deus, ela é quem gera fé, aumenta a fé e mantém a fé na proporção que nós vamos lendo a palavra de Deus. Porque a própria palavra de Deus diz aos Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quando você chega à presença de Deus com fé, você agrada a Deus e Deus está pronto para resolver o seu problema. Que Deus vos abençoe. Amém.